Bom, pessoal, agora a gente vai estudar sobre as matrizes. O que são as matrizes? Nada mais é do que uma tabela com números, né? Cada número que é um elemento da minha matriz. Ela é constituída por linhas e por colunas, tá? E aí eu vou fazer alguns cálculos com ela. Aqui, então, eu tenho, por exemplo, uma matriz 2 por 3. Por que essa aqui é uma matriz 2 por 3? Porque ela tem duas linhas, uma linha, duas linhas e três colunas. Uma, duas, três colunas. Essa aqui é uma matriz de uma linha por três colunas. Uma, duas, três colunas. Então, a linha é como se fosse uma linha do caderno, né? Depois as colunas aqui na vertical, tá? Então, a linha na horizontal e a coluna na vertical. Essa aqui é a representação genérica da matriz, né? Que a gente vai utilizar para fazer os exercícios. Cada exercício é diferente um do outro, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de exercício aqui, ó. Achar os elementos da matriz A. Esse A, I, J, o I é a linha e o J é a coluna, tá? Então, eu quero uma matriz 3 por 2. Essa aqui é a representação genérica da matriz 3 por 2. Quer dizer o quê? 3 linhas, uma, duas, 3 linhas e duas colunas. Uma, duas colunas. Cada elemento aqui da matriz genérica, por que tá A11? A gente não lê A11, a gente lê A11. Quer dizer, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. Aqui, A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E assim eu vou montando a minha matriz. Essa aqui é uma matriz 3 por 2 e a lei, né, que tá mandando eu montar essa matriz é essa aqui, ó. 3 vezes a linha menos a coluna. O I é linha e o J é coluna. Então, eu vou fazer 3 vezes o elemento ali da linha menos a coluna, assim. Tipo, o A11, eu vou fazer 3 vezes o 1 menos o 1. Aqui tá os cálculos, ó. Aqui, ó. A12, eu vou fazer 3 vezes o I, que é 1, aqui o I é 1, menos a coluna, que é 2. O A21, eu vou fazer 3 vezes a linha, que é o número 2, menos a coluna, que é o número 1. Então, sempre primeiro é a linha e depois é a coluna. Isso aqui é um cálculo numérico, pessoal. Eu vou substituir essas letras, o I e o J, pela linha e coluna. Então, por isso que eu tenho que saber, primeiro é a linha e depois é a coluna. O A22, então, 3 vezes o 2 menos 2. O A31, 3 vezes a linha, que é o 3, menos a coluna, que é o 1. E aí, eu faço os cálculos, né? Primeiro multiplico, né? 3 vezes 3, 9, 9 menos 2, 7, vou achando todos os resultados. E aí, eu coloco aqui na minha coluna, na minha matriz, né? Que ela tem 3 linhas e 2 colunas, né? Então, essa é a matriz que eu tava procurando com esta lei aqui de 3 vezes a linha menos a coluna, tá? 3i menos j. O que é uma matriz quadrada? É quando nós temos o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Aqui tem uma matriz 2 por 2, ou de ordem 2, por quê? Porque tem duas linhas e duas colunas. Aqui é uma matriz de ordem 3, ou 3 por 3, uma matriz quadrada, né?
3 linhas e 3 colunas, tá? Aqui eu tenho uma matriz nula, ó, de ordem 4, 4 por 4, também é uma matriz quadrada. Nas matrizes quadradas, então, eu tenho aqui uma diagonal principal, sempre esta é a diagonal principal, e eu tenho uma diagonal secundária, que é essa aqui é a diagonal secundária, pegando todos os elementos aqui na diagonal secundária. Isso aqui é bem importante você saber. Diagonal principal é esta e diagonal secundária é esta. E aí, depois eu tenho os exercícios que são bem parecidos aqui com o exemplo que eu mostrei para vocês. Sempre vai ter uma lei, né? No caso aqui, esta é a lei, e vai dizer a matriz, por exemplo, esta no exemplo, a matriz dizia que era uma matriz 3 por 2, vocês têm que construir a matriz 3 por 2. Ah, mas eu quero uma matriz 2 por 3, então ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, cada exercício vai ser diferente um do outro, ok?